Carla Zambelli foi presa em Roma. Ela, um dos maiores peões do bolsonarismo e depois rejeitada pelo próprio mito e depois pelos seus gados, agora se vê na iminência de ser presa. Eduardo Bolsonaro, ao mesmo tempo, concede uma entrevista dizendo que vai sabotar qualquer tentativa do Brasil negociar as taxas de 50% impostas por Donald Trump. Ele vai sabotar qualquer tentativa de negociação até que o seu pai seja liberto. Ao mesmo tempo, um general das tropas dos Kids Pretos confessou que foi o autor do plano para assassinar Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes e a alma mais honesta desse país, o cachaceiro que foi solto por uma manobra do Supremo Tribunal Federal. Confessou que fez o plano para matá-los com metralhadoras e lança-granadas. Esta é a situação em que nós nos encontramos. A questão, então, é: por que as pessoas continuam defendendo toda essa loucura sem parar? Para entender isso, é necessário compreender uma teoria da psicologia comportamental chamada a escalada do compromisso. Você já ouviu falar na escalada do compromisso? Ela é descrita em um livro chamado Mistakes Were Made, but Not By Me. Erros foram cometidos, mas não por mim. Não fui eu. Eu não tenho nada a ver com isso daí. Eu não fiz nada, eu não fiz absolutamente nada. Bom, a escalada do compromisso, segundo um trecho do Mistakes Were Made, but Not By Me, eu vou deixar esse livro aí no comentário fixado na descrição. O trecho do livro diz o seguinte, eu quero que você preste bastante atenção. Uma vez que alguém investe tempo, energia e identidade em uma causa, especialmente uma causa que define a sua visão de mundo, admitir que esta causa falhou ou que os seus líderes se corromperam é psicologicamente devastador. Em vez de admitir isso, as pessoas muitas vezes reforçam ainda mais os seus compromissos, buscando justificativas para os erros, reinterpretando os fatos e atacando os críticos. Não estão tentando enganar os outros, estão tentando proteger a si mesmas da dor de admitir que estavam errados. Eu quero que você preste bastante atenção nesse trecho deste livro, Mistakes Were Made, but Not By Me, que define completamente, de maneira avassaladora, toda a loucura política no Brasil. Como isso funciona? São 4 passos, né? Primeiro é o custo irrecuperável, chamado em inglês de sunken cost. É a dificuldade de abandonar algo porque já foi investido demais naquela coisa. Quando a pessoa sente, né, ela vê que as suas crenças já não estão em consonância com a realidade, ela entra na sua dissonância cognitiva, que aliás veio antes da teoria da escalada do compromisso, né? Então ela tem a dificuldade de abandonar alguma coisa porque ela já investiu demais. Investiu tempo, investiu a sua própria identidade, investiu a sua credibilidade, investiu tudo. A autojustificação é o desejo de manter a coerência com decisões passadas. Então, ela não pode estar errada. Ela não pode ter depositado a sua fé em um canalha que não só traiu tudo aquilo que prometeu, descumpriu todas as suas promessas, mas que é o oposto daquilo. Ela não pode. Medo da perda de status ou reputação. Até hoje, Zambelli, mesmo sendo cuspida, mesmo sendo execrada pelos próprios bolsonaristas, ela vai lá e tem o medo absoluto da perda e da reputação. Ela vai continuar aqui falando que Bolsonaro é o mito da vida dela e acabou. E a pressão social ou grupal, ela não pode imaginar sair daquele grupinho. Amizades foram forjadas em congressinhos, em eventinhos,
todos ali besuntados, com dinheiro público ou não, mas essas amizades foram feitas. Dentro de grupos de WhatsApp e tudo mais, aquilo é a vida social da pessoa. Então, novamente, vamos prestar atenção nisso. Uma vez que alguém investe tempo, energia e identidade em uma causa, isso você vê em toda a loucura política, certo? E todos os gados políticos desse país, especialmente uma causa que define a sua visão de mundo, o cara, ele é aquilo que ele enxerga que o mundo é. Ela enxerga o mundo dessa forma. Eduardo Bolsonaro enxerga o mundo dessa forma. Carlos Bolsonaro enxerga o mundo dessa forma. Mundito enxerga o mundo dessa forma. Admitir que essa causa falhou ou que seus líderes se corromperam é psicologicamente devastador. Então o que todo gado político faz, antes de mais nada, é proteger a si mesmo, a sua identidade psicológica. Eles não podem admitir que isso aconteceu. Eles precisam defender o seu grupo social, eles precisam defender qualquer tipo de loucura, mesmo que seja um plano para assassinar a metralhadoras e lança-granadas. Eu não sabia de nada disso, eu só imprimi para ver o que dava. Em vez de admitir isso, as pessoas muitas vezes reforçam ainda mais o seu compromisso. Não, mas tem que ver que, né? Quem é que nunca pensou e imprimiu um plano assim, inclusive detalhando as munições e as granadas que iriam esmigalhar uma pessoa? Quem nunca fez isso, hein? Poxa vida, mas que golpe! Cara, mas você estava lá na frente do quartel, implorando pelas forças militares, falando tic-tac, agora vocês vão ver, o mito vai vir com o exército. Não, isso nunca aconteceu. Mais ou menos assim. Reinterpretando os fatos ou atacando os críticos. Não é verdade? Caixa de papelão? Isso é absolutamente normal. 41 mil reais em caixa de papelão. Fala pra mim, palhaço. É ou não é? Você está descrito aqui. Não estão tentando enganar os outros. Eles estão tentando proteger a si mesmos da dor de admitir que estavam errados. Mesmo que eu esfregue os fatos na sua cara, não é verdade? Mesmo que eu esfregue os fatos na sua cara. Eu tenho um pouco de pena da Zambelli. A Zambelli é a Amanda Vettorazzo do bolsonarismo. O que mandar fazer, ela faz. Precisa dizer que o Tarcísio é um bandido, ela vai lá, entrega o diploma de lixo para o Tarcísio, que de fato aconteceu. Se precisar estar junto do Tarcísio, porque estrategicamente é importante uma subprefeitura, vai lá, faz também. Precisa defender o lambedor de cu, vai lá, defende o lambedor de cu também. O que precisar fazer, a Amanda Vettorazzo vai lá e faz. É a Carla Zambelli, do felinismo, né? E aí nós vamos fazer um pequeno react desses palhaços aqui, tá bom? Vamos lá do começo. Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. Ele vai trabalhar para foder o brasileiro mesmo. Porque eu sei que vindo desse tipo de pessoa, só haverá acordos daquele tipo meio termo, que não é nem certo, nem errado. Eu sei o que é certo. Você sabe mesmo o que é certo, não é, bananinha? E o certo é destruir a vida de brasileiros para tentar livrar o seu pai, quando você poderia lutar contra os autoritarismos do Supremo Tribunal Federal. Basta fazer com que os senadores, que já são da base do seu papai, arriscassem a própria pele, mas você prefere fuder o povo brasileiro, né? Os caras chegam assim, qual que é a solução? Qual que é a solução? A primeira solução é não implorar para que a bota dos Estados Unidos esmague o Brasil. Essa é a primeira solução. A segunda solução é Eduardo Bolsonaro e a sua trupe de imbecis, como Carla Zambelli, já tem os senadores para investigar os ministros do Supremo. Mas você está vindo aqui me xingar e não a cobrar os senadores como Flávio Bolsonaro, por exemplo, não é verdade? Porque você está em dissonância cognitiva. Você está sempre protegendo o seu político, independente da merda que ele faça. E eu vou dizer uma coisa para vocês, fornecer-lhes mais um dado. Quando estourou a Lava Jato, os petistas diziam, não, essa Lava Jato não pode continuar porque vai perder muito emprego no Brasil. E de fato o PIB brasileiro encolheu em 3%. Porque todas aquelas empresas absolutamente corruptas estavam lá em conluio com os partidos mais bandidos do Brasil. Escreva-se o PT
e o PL de Bolsonaro, os dois partidos mais bandidos. O que mais recebeu, inclusive, foi o PL de Bolsonaro, né? Logo em seguida, o PT. Então eles falavam, não pode continuar a Lava Jato porque está destruindo os empregos e tal. E de fato o PIB caiu em 3%. Toda a esparrela do Bananinha aqui, o impacto das tarifas de Donald Trump no Brasil vão ser de 3%? Não. Segundo os especialistas, vão ser de 0,5%. E se você assistiu os dois vídeos anteriores que eu fiz aqui a respeito dos BRICS, né, e a respeito de como Xi Jinping está usando Sun Tzu para vencer a guerra com os Estados Unidos, né, a arte suprema da guerra é vencer a batalha sem lutar. É isso que o Xi Jinping está fazendo. Todas as cadeias de comércio do Brasil serão realinhadas, rearranjadas em médio e longo prazo. Os Estados Unidos ficará completamente isolado. Com essa esparrela do Eduardo Bananinha aqui, Lula, que estava com a sua credibilidade lá no poço de lama, vê uma possibilidade de fazer sobre isso o seu palanque, seu imbecil. Então, novamente, você está reavivendo o petismo, seu palhaço de merda. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. 0,5% do PIB. Agora, movimentar os senadores, o vagabundo, o merda do teu irmão, para investigar os autoritarismos do judiciário, não, né? É muito mais fácil colocar a carcaça do brasileiro para vocês fuderem, seus merdas, seus merdas. E aí vem lá Zambelli e diz o seguinte, olha a cara de pau. Quando eu disse que era intocável, é porque eu sei que só Deus pode me tocar. Não foi isso que você falou, sua... não vou nem falar. Não foi isso que você falou. Você falou que estando na Itália você era intocável. A Itália lhe protegeria como cidadã italiana. Agora, né, entrou em dissonância cognitiva, pegou, foi presa, tá lá na delegacia de Roma cagando em um buraco. A extradição dela para o Brasil pode levar até 1 ano, talvez ela não seja extraditada, mas pode acontecer, até 1 ano, tá cagando no buraco. Agora você muda, né? Não foi eu não disse isso. Eu não disse isso. Não, você disse. Você disse que estando na Itália você era intocada. Agora eu disse que era intocada porque só Deus pode me tocar. Que Deus o quê? É o capiroto que te toca, sua pioa. A pioa, né? Peão pioa. É a pioa aqui do bolsonarismo, porra. Quando eu disse que era intocável, é porque eu sei que só Deus pode me tocar. Eu não vou voltar pro Brasil para cumprir pena no Brasil. Se eu tiver que cumprir qualquer pena, vai ser... Mas como você não vai? Se sair a Justiça de Roma dizendo que você vai pro Brasil cumprir pena no Brasil, você vai fazer o quê? Hein? Vai fazer que nem o Didi Malcão? É isso? Sou imbecil do cacete. Aqui na Itália, que é um país justo ainda e democrático. É só o país da máfia. Eu tenho cidadania italiana também, mas é isso. Um dos países que tem a política mais corrupta do mundo é a Itália, porra. A justo e democrático. Vai se fuder. E aqui tá o general do Kids Pretos admitindo, olha lá. Um arquivo que conteria o texto de um planejamento punhal verde e amarelo. O senhor confirma a autoria desse arquivo? Esse planejamento punhal verde e amarelo, para você que não sabe, era o plano para assassinar, né, autoridades para que Jair Bolsonaro chegasse ao poder. Esse é o general confessando, tá aqui, ó. Também. Confirma, excelência. Na verdade, esse arquivo digital, e se me permite, Vossa Excelência citou bem, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, de pensamento, certo? Uma análise de riscos que eu fiz e, por costume próprio, eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Inadvertidamente. Vamos falar a verdade. Qual de vocês aí nunca fez um plano, né, no computador para assassinar Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre de Moraes com alguns lança-granadas e metralhadoras de alto calibre? Quem nunca, hein? Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? E é isso aí. Quero avisar também as pessoas interessadas que as aulas de inglês com o professor Júnior Silveira começarão agora em agosto.
Então se prepare para poder participar. Ainda que os Estados Unidos hoje sucumbam debaixo da merda por causa da presidência de Donald Trump, o inglês ainda é a língua no mundo que se fazem os negócios, onde os negócios são feitos. Você sempre está um passo adiante se você souber inglês. Quem não sabe inglês hoje em dia é praticamente um analfabeto. O professor Júnior Silveira começará as aulas em agosto. Não perca essa oportunidade na sua vida. Fique esperto aqui no canal. Menos um dia para todos nós.